Olá, querido estudante, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. O meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje nós vamos falar sobre dois sistemas importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo. Quem está aqui comigo hoje é a Márcia. Oi, Márcia, tudo jóia? Bom, nessa aula, então, nós vamos falar sobre o sistema cardiorrespiratório. Ela é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental e nós iremos trabalhar, então, a seguinte habilidade de reconhecer que o sangue é composto por elementos figurados e principalmente água, onde se encontram dissolvidos materiais nutritivos e resíduos metabólicos. Então, nessa aula nós vamos entender a principal atividade, o que o sangue está fazendo aqui no nosso corpo, como que funciona a integração entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Então, esses dois sistemas, eles trabalham juntos. Para entender isso e levar o sangue com toda a sua nutrição para o corpo, ambos têm que funcionar direitinho, né, e de forma interligada. Então, vamos lá. A constância de necessidade de oxigênio que nós temos, né? Então, o nosso corpo, para ele sobreviver, ele precisa de nutrientes e precisa de oxigênio que a gente obtém através da respiração. Mas como que esse oxigênio chega em todas as células do nosso corpo? A gente respira aqui no pulmão ocorre a troca gasosa. Mas e aí? A partir daí, para onde que esse sangue vai? Qual o caminho que ele percorre para poder chegar lá no meu dedão do pé, levando oxigênio e nutriente no corpo? Então, isso é função do sistema circulatório. Por isso que esses dois sistemas, eles funcionam em conjunto. Então, essa necessidade, né, do oxigênio que a gente precisa, ela é tão importante que se caso a gente fique em alguns momentos de ausência do oxigênio, dependendo, né, do tempo, do prazo que você fica sem absorver esse oxigênio, a pessoa pode vir a falecer, né? É muito grave, né? Se ela for privada do ato de respirar por pouco mais de 4 minutos, ela pode vir a falecer. Mas sempre vai ser assim, 4 minutos? Ou isso é algo que a gente consegue flexibilizar? Bom, tem pessoas que têm capacidade, né, pulmonar maior. Então, ela consegue ficar mais tempo parada, né, com o que a gente chama de apneia. Ela vai ficar mais tempo sem respirar. E para isso, envolve o treino e envolve também a questão fisiológica do corpo da pessoa, a capacidade que o pulmão tem de controlar, de absorver. Quanto maior a sua capacidade pulmonar, maior vai ser o tempo que você consegue ficar em apneia, sem respirar. Isso depende do seu peso, da sua altura, da sua caixa torácica, do tamanho do seu pulmão. Literalmente, são fatores fisiológicos que irão influenciar nisso. Sexo, né? Se é homem, se é mulher, também pode influenciar. Atividade física. Sabe quando a gente corre, vai para academia, faz aquela corridinha, que às vezes você fica lá bufando, você olha para o seu lado, tem alguém lá, 100 por hora, super feliz, contente, sem estar ofegante, e você correu 5 minutos na esteira, você já está morrendo? Então, essa capacidade pulmonar, a gente consegue aumentá-la e aperfeiçoar através de atividades físicas. Então, quanto mais você pratica atividade física, mais você consegue aumentar a capacidade, melhor será então o seu desempenho. Bom, então eu coloquei uma imagem aqui, né, de uma pessoa prendendo a respiração aqui embaixo d'água. E ela consegue fazer isso de acordo com o treino, né? Eu, por exemplo, não consigo ficar mal 1 minuto debaixo d'água. Primeiro que já me dá aflição e segundo que eu não tenho uma capacidade pulmonar tão boa assim. Como eu disse, né, se eu estou correndo, eu já estou ofegante debaixo d'água, então eu vou ficar ainda mais. Além do desespero que eu arrumo, a minha capacidade é pequena, então eu vou precisar vir à superfície de novo para poder respirar. Mas você aí em casa,
você tem essa capacidade pulmonar mais avançada? Você consegue prender o ar por mais tempo no seu pulmão? Ou você é igual a professora aqui, que não tem uma capacidade tão boa assim? E tem outros fatores que vão influenciar também, né, gente? Se a pessoa é fumante, o cigarro, né, ele destrói literalmente o tecido pulmonar, então diminui essa capacidade de respiração, de absorção do oxigênio, dessa troca que ocorre entre oxigênio e gás carbônico, dentre outros fatores. Algumas comorbidades também podem afetar. Então, isso aqui, pessoal, é algo sério. Não tente, né, ficar fazendo em casa, testando a sua capacidade e ficar respirando, parar de respirar do nada e ficar lá treinando. Então, isso aqui envolve treino sim, mas é algo perigoso, né? O fato de você parar de respirar com 4 minutos, você pode vir a falecer, caso você não volte a respirar, porque o seu corpo precisa do oxigênio e também dos nutrientes que são levados, né, através do sangue. O pulmão respira, mas vai ser levado através do sistema cardiovascular. Bom, então o tempo, né, de apneia, que é essa interrupção voluntária ou involuntária da ventilação pulmonar, vai depender de vários fatores, como por exemplo, a quantidade de ar armazenada dentro dos pulmões. E essa capacidade, como eu falei para vocês, ela pode ser adquirida através de treino. Quanto mais a gente treina, mais a gente consegue aumentar a capacidade pulmonar, sem contar, né, no tamanho, né, da pessoa, caixa torácica, isso tudo pode influenciar, o que não significa, gente, que às vezes a pessoa tem uma estatura mais baixa, uma caixa torácica menor, mas o treino dela, né, a capacidade dela de aproveitar o gás oxigênio que ela utilizou na respiração é alta. Então, ela não precisa necessariamente ser grande, ter uma caixa torácica enorme, se ela não tiver prática física daquilo. Então, tem que tomar muito cuidado com esses termos aí também. Bom, então, tanto o sexo, né, se é homem, se é mulher, o tamanho corporal vai influenciar, a quantidade de ar que a pessoa pode armazenar pode influenciar sim, né? É influenciável sim. A gente consegue ter essa influência desses fatores dentro da respiração e da capacidade. Como eu já falei para vocês, né, a prática de atividade física, o tipo de tempo, o tipo e o tempo de duração influenciam a capacidade pulmonar das pessoas? São duas perguntas que a resposta é sim. Ambos podem ser influenciados, tanto esses fatores quanto a atividade física, ok? Então, aqui a gente tem um equipamento que é chamado espirômetro, que nele a gente consegue medir a capacidade pulmonar. Existem alguns equipamentos que a gente consegue comprar em drogarias, né? E o médico, né, se você desconfia que a sua capacidade pulmonar não está adequada ou pode estar te trazendo algum transtorno, está te dando tonteira, né, falta um pouco de oxigenação, você pode procurar um médico, seja um cardio, um pneumologista, que vai avaliar a sua capacidade pulmonar. São alguns testes que a gente realiza com equipamentos para verificar o quanto esse oxigênio, né, tá entrando, né, a quantidade de ar que está entrando dentro do seu pulmão e como isso está sendo aproveitado pelo seu organismo. Então, o que é? Eu tô aqui falando de capacidade pulmonar desde a hora que eu entrei, né, com vocês. Mas, você sabe o que é a bendita da capacidade pulmonar? Bom, nós temos, né, como sendo um conceito de volume total de ar que cabe dentro dos pulmões. Lembrando que nós temos dois pulmões, né, direito e esquerdo. Então, a capacidade pulmonar num adulto, ela chega a mais ou menos 6,5 litros de ar e numa criança, cerca de 2 litros. Essa capacidade é variável? Sim, ela é variável de acordo com o quê? Com a caixa torácica que essa pessoa apresenta. Então, isso aqui, ó, vai mudar e a capacidade também. Então, a quantidade de ar que entra dentro do pulmão
ela é medida, né, de acordo com a quantidade de litros de ar que entra dentro dessa caixa torácica aqui, dos pulmões. Bom, agora a gente vai falar o seguinte, qual que é a relação entre o sistema respiratório e o circulatório? Como que eles funcionam em conjunto? Para que a gente consiga entender, o pulmão está aqui, aumentando, né, a sua capacidade, a gente inspira, leva o ar para dentro do pulmão, ocorre a troca gasosa. Mas e aí? Depois disso, o que acontece? Trouxe um esqueminha para vocês, que nós vamos então acompanhar a relação entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Então, eu tenho aqui, ó, o coração. O coração está bombeando e circulando sangue por todo o corpo. Vamos só relembrar, né, o caminho que esse sangue percorre. Ele sai aqui do átrio direito, passa para o ventrículo direito. Daqui, ele vai ir lá para os pulmões. Por quê? O sangue que chegou aqui no coração, no átrio direito, é um sangue que é rico em gás carbônico. Eu falei para vocês na nossa última aula sobre o sistema cardiovascular. Se você não assistiu, corre no YouTube, assiste essa aula que vocês vão entender um pouco melhor sobre essa circulação aqui. Mas então, o sangue chegou aqui no coração e ele está rico em gás carbônico. Por quê? Porque ele já circulou por todo o meu corpo. Chegou aqui, eu preciso levar ele para onde? Lá para o pulmão, para que ocorra então a troca dos gases. Então, o sangue sai do ventrículo, vai para o pulmão. No pulmão, ocorre então a troca gasosa. Beleza? O que é a troca gasosa? Oxigênio entra, gás carbônico sai. Então, eu vou ter oxigênio entrando no corpo, gás carbônico saindo no processo de respiração, ventilação pulmonar. Então, quando eu inspiro, eu levo oxigênio. Quando eu expiro, eu estou liberando gás carbônico. E essa troca aconteceu lá dentro dos pulmões, mais especificamente dentro dos alvéolos, tá? Que é a unidade funcional do pulmão. Beleza, trocou então. Tinha gás carbônico aqui de sobra, o gás carbônico saiu, encheu de oxigênio. O que vai acontecer agora? Vai voltar para o coração. Ele volta para o coração, mas aí ele já não volta para o mesmo lugar, ele vai para o outro lado, né? Porque tem uma parede separando os dois lados do coração. Ele chega então no átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai abrir uma válvula e vai passar esse sangue para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele sai do coração e vai circular por todo o corpo. E esse sangue que vai circular aqui, então, por todo o corpo, ele está rico em oxigênio, né? Por quê? Ele veio lá do pulmão, agora ele circula, leva, né, o sangue tanto para a parte inferior quanto para a parte superior do nosso corpo. Ele sai, só para a gente relembrar, se ele está saindo do coração, ele sai por meio das artérias, que são vasos sanguíneos bem calibrosos, com musculatura na sua parede, que permite um bombeamento, né, que permite uma pressão maior do sangue para levar para todo o corpo. Então, chegou lá na minha célula, lá no meu tecido. Esse oxigênio vai então ser liberado, vai passar do sangue para o tecido, aqui no processo através dos capilares sanguíneos, que são vasos bem fininhos que permitem essa troca. O sangue, então, o oxigênio, então, entra dentro das células, né, para que ocorra a respiração celular propriamente dita. E essa célula vai, então, liberar para a gente
o gás carbônico. Assim como as excretas, né? As demais excretas que tem no organismo. Então, entrou oxigênio, saiu gás carbônico. Quando sai, pessoal, já não sai por meio de artérias, né? As artérias viraram arteríolas que deram origem aos capilares sanguíneos. Aí os capilares sanguíneos, eles dão origem às vênulas e as vênulas dão origem às veias. Essas veias vão buscar o sangue, trazer o sangue para o coração, novamente. Por quê? Esse sangue não está rico em CO2? Ele precisa ir para onde agora de novo? Pulmão. Lá no pulmão, ele vai então fazer a troca gasosa. Então, resumidamente, né, essa parte da circulação, onde o sangue sai do coração, vai para o pulmão e realiza a troca gasosa, a gente chama de circulação pulmonar ou então pequena circulação. Já quando o sangue sai do coração e vai para todo o corpo, nós podemos então nomear de circulação sistêmica, né? Porque vai passar por todo o sistema, os sistemas, e ou grande circulação, porque é uma circulação muito maior. Aqui ela é curtinha, ela é pequenininha. Bom, aqui eu só falei, pessoal, da integração entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Entretanto, o sistema circulatório, ele está envolvido com demais sistemas, como o digestório, na qual o sangue vai passar lá no intestino, absorver os nutrientes para poder levar nutrientes também para o corpo. Como eu falei, ele está liberando CO2 quando ele está saindo do tecido. Não só CO2, ele está liberando também as excretas, os metabólitos. E aí vai ir lá para o rim para que o sangue seja filtrado e liberar, né, aquelas excretas, os metabólitos que não fazem bem para o nosso corpo. Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula com relação ao sistema excretor, tá? Dando continuidade aqui, eu trouxe uma atividade para a gente poder fixar melhor esse conteúdo. Então, seguinte, os diversos sistemas de um organismo atuam em conjunto. Eu acabei de falar, né? Explique como o abastecimento de energia das células depende da ação em conjunto do sistema digestório, respiratório e circulatório. Acabei de falar exatamente isso, né? No sistema digestório, a gente tem a quebra dos alimentos para chegar em forma de nutrientes nas nossas células. E aí o sistema circulatório, ele vai lá no intestino, recolhe esses nutrientes e leva por todo o corpo, ok? E o sistema respiratório, a integração é que nele nós temos a troca gasosa entre gás oxigênio e o gás carbônico, ok? Mais uma perguntinha. Aqui está pedindo para correlacionar os sistemas do corpo, né, em suas respectivas estruturas. Então, nós temos sistema respiratório, circulatório e digestório. O estômago faz parte de qual sistema, pessoal? Sistema digestório. Deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui. Então, eu tenho aqui, ó, sistema digestório. A traqueia. Traqueia, pessoal, é uma estrutura do nosso sistema respiratório. Então, aqui, letra A. Pulmão, também sistema respiratório. Os vasos sanguíneos são pertencentes ao sistema circulatório ou cardiovascular. E o coração? O coração pertence também ao sistema cardiovascular. Embora, né, sejam sistemas separados, eles estão todos conectados, né, interligados entre si. Analise as afirmações a seguir e classifique-as como verdadeira ou falsa. O sangue transporta apenas oxigênio para as células que transformam em energia para o corpo? Não, né, gente? Eu acabei de falar, o sangue transporta também nutrientes, então essa alternativa aqui é falsa. Nos alvéolos pulmonares ocorrem trocas gasosas? Exatamente. É lá que ocorre troca entre oxigênio e gás carbônico. A digestão começa no estômago, lugar onde os nutrientes são absorvidos. Ela começa na boca. Então, falso.
A nutrição de todas as partes do organismo não está associada ao sistema circulatório? Essa aqui é totalmente falsa, né? Porque o sistema circulatório é justamente quem leva todo o nutriente e oxigênio para o nosso corpo. Pessoal, fechamos por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a essa e demais aulas, mande sua dúvida pra gente. Estamos aqui para esclarecê-las. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!